Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, em breve eu vou continuar aquela sériezinha que eu estava fazendo, tá? Sobre as profecias falsas, né? Acerca de Jesus. E hoje eu queria trazer um tema interessante, sabe? Sobre meio ambiente. Não é política, tá? Porque eu tenho acompanhado com atenção essas notícias, né? De seca e queimadas que continuam ocorrendo no Brasil todo. Isso está prejudicando a vida de toda a sociedade do Brasil e vai pesar no bolso da gente também. Então eu queria trazer uma reflexão para vocês. Quando um grande agricultor faz uma queimada, uma propriedade que é sua, para poder expandir a sua área de plantio, ele está pouco se lixando ali para a natureza, para as árvores, né, para a fauna que pode existir ali, como por exemplo uma onça, um jacaré, um macaquinho, etc. Ele mete fogo em tudo para aumentar a plantação dele, para ele lucrar mais, para ele ganhar mais dinheiro. Aí na cabeça desse agricultor, lembrando que eu estou citando genericamente, ele acha que está fazendo certo porque a propriedade é dele. Eu posso fazer o que eu quiser, que a propriedade é minha. E é assim que pensam muitos agricultores no Brasil, muitos grandes latifundiários. Eles querem expandir para poder desmatar mais e plantar mais e ganhar mais dinheiro. Tanto que muitos desses grandes agricultores, né, latifundiários, eles financiam campanhas de deputados federais para fazerem lobby em Brasília, para defender os interesses deles. Como eu falei para vocês, né, o Congresso representa o povo e tem a representação lá que é a chamada bancada do boi, que é uma bancada que já foi eleita justamente com dinheiro de grandes latifundiários para defender os interesses deles. Como, por exemplo, derrubar leis de proteção ambiental, permitir que se desmate mais, esse tipo de coisa. Mas o que acontece, pessoal? Isso que esses agricultores fazem não está afetando só o cara que é dono da propriedade. Isso afeta todo o Brasil e até países vizinhos. Primeiro pelas fumaças, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas as fumaças das queimadas, elas têm chegado quase no Brasil todo, até no sul do Brasil, e têm causado uma neblina em várias cidades, né? Como, por exemplo, aqui em São Paulo. Às vezes você vê o dia aqui em São Paulo, está aquela neblina, tudo nublado, você pensa até que vai chover. Mas não são nuvens, são fumaças. Então, não é só aquela pessoa que está lá na outra região do Brasil que está sendo prejudicada. Começa a prejudicar o Brasil todo. Porto Alegre está amanhecendo nublado, São Paulo, outras cidades do interior, Paraná, Santa Catarina, etc. Tudo nublado de fumaça. Isso prejudica voos, compromissos, negócios. Por exemplo, Rondônia. Hoje eu vi uma notícia que Rondônia cancelou os voos, porque está tanta fumaça sobre o estado, inclusive as maiores queimadas, né, na história do estado de Rondônia, que os aviões não têm visibilidade para pousar. Então quem tinha compromisso em Rondônia, quer seja um empresário, pode ser um pastor evangélico, pode ser um negociante, ele não vai conseguir chegar em Porto Velho. Além de outras cidades e capitais também, né, pessoal, que estão cancelando voos por causa da neblina. Então imagina um cara, por exemplo, que lida com negócio, ele tem que, sei lá, ir para Cuiabá fazer negócio lá em Cuiabá. Ele não vai conseguir. Vai estar tudo cheio de neblina, o avião não vai ter visibilidade para pousar, não é seguro. Então os voos são cancelados. Então isso não prejudica só aquele fazendeiro que está lá achando que está fazendo certo. Isso prejudica o Brasil todo. Segundo, quanto mais tem queimada e desmatamento, mais começa a haver estiagem no Brasil. Hoje em dia nós estamos com um problema sério de estiagem. Tem várias regiões aí com rios secando. E eu não estou falando de rios pequenos, não, como por exemplo aqueles rios que desaguam no São Francisco, que eu já falei em outro vídeo. Estou falando de rios grandes, como por exemplo o Rio Madeira. O Rio Madeira, que já foi um dos maiores rios do Brasil, né? Um rio gigantesco, caudaloso, com volume de água. Hoje você consegue cruzar ele andando pela areia do fundo do rio. Vocês notaram? Um rio gigante, seco. E no que isso afeta o Brasil todo, pessoal? Afeta em dois pontos. Primeiro na energia elétrica, né? Já saiu a notícia que a conta de energia vai ficar mais cara em todo o Brasil. Porque a nossa energia, ela vem de usinas hidrelétricas, onde se faz uma represa, aí você represa aquela água, aí você libera aquela água para movimentar algumas bobinas bem grandes, né, gigantes, e a força daquelas águas que faz aquelas bobinas gerar e gera energia elétrica. Isso chama-se uma usina hidrelétrica. Agora, com as águas baixas, a hidrelétrica não consegue produzir o mesmo tanto de energia. Ela começa a produzir menos energia, diminui sua capacidade, e dependendo do lugar, pode até não conseguir produzir nada. Tanto que já foi avisado aí que a conta de luz vai aumentar e vai ter falta de energia em vários lugares. Segundo eu vi numa matéria recente, o estado de Roraima, acho que ontem, se não estou enganado, ficou quase o dia inteiro sem energia elétrica, por causa disso. A região norte é a mais afetada nesse ponto, né? Inclusive quem mora no Amapá, por exemplo, boa parte da energia ali vem da Venezuela, porque a nossa linha de energia elétrica no Brasil, o único estado que ela não chegou ainda foi no Amapá. Inclusive é um projeto antigo, né, que já deveria ter chegado, né? Mas ali ou eles compram da Venezuela, ou então eles fazem aquela queima de combustível para poder produzir energia elétrica, que é muito mais poluente. Você está jogando combustível fóssil e aquela fumaceira no ar. E ainda tem a ameaça agora do Nicolás Maduro cortar a energia ali do Amapá. Então vocês veem, por causa de um pouco de queimada, você começa a afetar todo o Brasil. O Brasil todo vai ter um pouquinho mais de custo na sua conta de energia elétrica, e em alguns lugares vão ter falta de energia elétrica por causa disso.
Porque vão desmatando, vai queimando onde é mata ciliar. Mata ciliar é que alimenta as fontes, tá, dos rios, para quem não sabe. Menos floresta é menos chuva. Já falei para vocês, né, que florestas úmidas são chamadas de florestas de chuva, né? Tanto que em inglês elas são rainforests. E aí, com menos árvores e menos chuva, automaticamente, você tem esse probleminha aí, né, de você ter menos energia elétrica. Além de a menos chuva também prejudicar os alimentos, né, pessoal? Já saiu reportagem aí também falando, né, segundo dados oficiais, que os alimentos podem ficar mais caros por causa da estiagem que está acontecendo no Brasil. Por exemplo, um cara que planta lá alface, tomate, tem a sua hortinha, se não tiver chuva, a hortinha dele vai morrer. Não tem como ele plantar sem chuva. Então, automaticamente, o pouco que nascer e vingar, ele vai cobrar mais caro. Se um cara que plantava, sei lá, 1 tonelada de tomate, ele colher só 2 quilos, digamos assim, ele vai ter que aumentar o preço para ele não ficar no prejuízo. Então, com mais estiagem, menos produtividade agrícola, mais aumento na prateleira do consumidor final, que somos nós. Então, cada vez que você for no mercado comprar um tomate, uma batata, uma cebola, já vai estar o preço lá em cima, por causa da falta de chuva. Então, aquele agricultor que está lá em outra região do Brasil, queimando à vontade junto com outros amiguinhos dele, grandes latifundiários, botando fogo em tudo, eles não pensam na consequência nacional que isso causa para o país todo. Eles não pensam que o pobre brasileiro que está aqui em outra região do Brasil vai no mercado, vai ter que pagar mais caro na comida, vai ter que pagar mais caro na conta de luz, pode ficar sem energia, o que pode prejudicar também os negócios deles, etc, etc, etc. Eles não pensam na pessoa que tem que voar para trabalhar, para fazer um negócio ou outro, entendeu? De repente o cara está lá no Rio de Janeiro, tem que ir para Goiânia para fazer um contrato. Se não tiver voo, ele não vai, porque vai estar tudo esfumaçado, não é seguro. O piloto pode falar, não dá para voar nessas condições. E aí? Então vocês estão entendendo? O que está matando o planeta, pessoal, é a ganância de poucos. Porque aquele grande fazendeiro, se ele produzir bastante, ele vai exportar. Inclusive tem um pessoal que fala que o agro mantém o Brasil, que se põe comida na nossa mesa. É mentira. O agro exporta. O agro produz basicamente commodities, tá? Que é soja, essas coisas, para exportar para fora. Então aquele fazendeiro vai exportar mais, ele vai ganhar mais dinheiro, ele vai comprar uma caminhonete nova, vai juntar dinheiro no banco, vai comprar um avião particular. Enquanto isso, o resto do Brasil todo se ferra. É isso que acontece. A ganância e a ambição de poucos, porque eles já têm bastante, né? Para que essa ambição toda de querer expandir o máximo que der? Eles querem expandir para ganhar mais dinheiro. Então a ganância e a ambição de poucos é que vai destruir esse planeta. Porque enquanto esses poucos ganham, o resto não ganha nada. Eu lembro no grupo, né, que eu tinha um amigo que estava defendendo o agro uma vez. Ele falou assim, não, porque o agro esse ano bateu recorde e ajudou o PIB. Eu falei, poxa, legal. E aí, você comprou uma casa nova, um carro novo? Ele falou, não. Então por que você está comemorando uma coisa que não te afeta em nada na sua vida? Porque se o agro exporta, o agro produz, eles exportam. Só vai beneficiar o dono do negócio, né, o dono da fazenda. A gente não vai se beneficiar em nada. Fora que a gente paga também pro agro, né? Eu já fiz um vídeo explicando isso no meu canal de política, né? Que não é bem o agro que mantém o Brasil, né? Na verdade é a gente que mantém o agro através dos nossos impostos. Não importa em qual lugar do Brasil você está vendo. Você mora em Fortaleza, quando você vai no mercado comprar uma coisa, parte daquele dinheiro também vai pro agro. Você sabia disso? Aquele arroz que você vai comprar, por exemplo, no mercado, Salvador, você vai em Salvador comprar um pacote de arroz no mercado. Aquele pacote de arroz não foi o agro que produziu, porque o agro só produz para exportação, aquilo ali é agricultura familiar. E aquele arroz já tem uns impostos. Se você pedir a notinha fiscal, tem lá imposto federal e imposto estadual. Aqui em São Paulo é 24, não sei quantos por cento. É quase 25% aqui em São Paulo estadual e 25% federal. Desse imposto federal, uma parte é voltada de novo para o agro que não produziu aquele arroz. É voltada por quê? Por causa da Lei Candir, que é uma lei que foi criada para que os estados que exportam, né, commodities, que eles sejam isentos de imposto, mas aí os governos pedem isenção fiscal. Aí o governo federal repassa para eles milhões e milhões todo mês para compensar essa perda fiscal. Então nós que mantemos o agro e o que a gente compra não é bem deles, tá? Mas aí é o assunto do outro canal, quem quiser. Só lembrar, eu coloco aqui na tela final desse vídeo, tá? Mas esse vídeo é só uma pequena reflexão, pessoal. Pela ambição e ganância de poucos, para poucos ficarem ricos, todos pagam. O Brasil todo e quem dirá o planeta inteiro, né? Porque isso não é uma coisa que acontece só no Brasil. Em outros países também, tem grandes latifundiários que estão um pouco se fudendo com o meio ambiente, só querem ganhar mais, só querem fazer fortuna, e dane-se o resto da vida das outras pessoas. Dane-se se ele está afetando, por exemplo, uma criança que está lá em Minas Gerais, que está tendo problema respiratório por causa da fumaceira que ele está fazendo em outra região do Brasil. Dane-se. Aquela criança vai ter que ir para o hospital, vai ter que tomar aquele tubinho de oxigênio, vai ter que ficar lá um tempão para tentar respirar um pouco melhor. Dane-se se uma pessoa que está lá numa favela do Rio de Janeiro vai ter que comprar comida mais cara, porque por causa da estiagem que está causando, porque estão acabando com o clima, dane-se. Aquela mulher que se vire. Ela que se vire para sustentar ela e os filhos dela. Dane-se se aquele cara que está lá, por exemplo, na Bahia, precisa pegar um avião
é cancelado porque a fumaça na outra região está tão grande que não tem como posar, ele vai perder negócio, vai perder dinheiro, vai perder tudo. Dane-se, eles estão pouco se lixando. É a ganância de poucos que acaba afetando todos aqui no Brasil, até países vizinhos e quiçá o planeta inteiro. Vocês viram onde a ganância do ser humano pode levar? Que nem eu falei para vocês naquele outro vídeo, daqui a pouco não vai ter mais Brasil, pessoal. Nós temos estados aí que já foram quase todos desmatados. O principal é o Mato Grosso, tá? Para quem não sabe. O Mato Grosso foi tão desmatado que estão querendo tirar o Mato Grosso daquela região chamada de Amazônia Legal. Porque não tem mais Amazônia ali. É isso que eles querem fazer, desmatar todo o Brasil. Imagina toda a região norte ali, Amazonas, Rondônia, Acre, ficar que nem o Mato Grosso, Tocantins, sabe? Ficar tudo só fazenda, só fazenda, só fazenda. Vocês acham que esse planeta vai ficar bom se acabar com floresta e ficar tudo fazenda? E aqui no Sudeste, que a gente depende do norte para ter chuva? Eu já expliquei para vocês no vídeo que é o quadrilátero afortunado. As nuvens se formam na Amazônia, elas se esbarram na Cordilheira dos Andes e elas voltam aqui para o Sudeste. Aqui para o Sudeste era para ser um deserto. Sabiam disso? E se desmatar lá e acabar aqui? É, pessoal, por isso que eu digo, para finalizar o vídeo, eu acho que tinha que ter um pouco mais de consciência ambiental. Eu acho que isso é uma matéria que tinha que se ensinar desde do comecinho da escola, desde a 4ª série nas escolas, tinha que se ensinar para as crianças. Porque a gente está vivendo uma utopia tão grande que parece aqueles programas de fictício, tipo a família dinossauro, que eles abordavam esse tema, né? Que tinha um último animalzinho lá que eles queriam comer, mas alguém fala, mas se você comer o último, não vai ter mais para ninguém. Ah, dane-se, eu quero comer. Ou filmes fictícios, né? Como aquele Idiocracia, que mostra isso, que o ser humano degradou tanto o próprio planeta, que virou uma sociedade baseada em pessoas idiotas, governada por idiotas e para pessoas idiotas. Então, a gente está vivendo uma utopia nessa época que a gente está vivendo, tá bom? E para finalizar, se cuidem também, tá? Se você mora em região que está tendo muita fuligem, muita fumaça, tenta umidificar a casa, coloca uma bacia de água, alguma coisa. Quem tem ar-condicionado liga de vez em quando. Tudo é bom para cuidar da saúde, tá, pessoal? Porque isso aí também faz mal para a saúde e vai ter também aquela chuva preta, né? Aquela chuva que cai, aquela fuligem de queimada. Então, cuidado aí, cuidem da saúde, tá? Principalmente quem tem crianças ou pessoas idosas em casa, tá? Agora é um pouco de ciência agora, porque senão pode gerar problemas respiratórios e dificuldade para respirar, tá bom? Então tá aí, galerinha. Quem gostou, comente aí o que achou, tá bom? Ativa o bendito sininho, tá? Hoje em dia o YouTube tá meio bugado, vocês sabem disso. Deem like, por favor, considere atualizar a página. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.